Que aula, senhoras e senhores, muito conteúdo aqui. Agora eu tenho a honra de chamar meu amigo aqui no palco, Manuel de la Graça, gestor de projetos de ciências, tecnologia e inovação do setor aeroespacial, coronel veterano das Forças Aéreas Brasileiras, criador do escritório corporativo de gerenciamento de projetos do DCTA. Por gentileza. Bom dia a todos. Com o material, por favor. Faça 2 slides, cara. Vai descer, obrigado. Imagine if it was possible to predict in which country the next war will break out. A legenda ficou embaixo, eu acredito que os senhores não estejam lendo. O que está falando é que... Before it's too late. I know, it sounds almost like science fiction, but if you think about it for a moment, nowadays we make predictions about practically everything. Ele pediu para abrir para tentar ler a legenda. Vamos ver agora. Imagine if it was possible to predict in which country the next war will break out, and that we could identify the causes of any potential conflict and try to fix it before it's too late. I know, it sounds almost like science fiction, but if you think about it for a moment, nowadays we make predictions about practically everything. Data science has shown us that all we need to make prediction is, well, data. This guy analyzed all conflicts that have been recorded in the last 2 centuries, and here is what he found out. This video is about data science in conflicts and warfare. By now, we all know that if you have a sufficient amount of data, you can make predictions basically about everything, from future business trends to weather forecasts to the probability of a company's default. So it's fair to ask whether it is possible to use data science also to make predictions about war and conflicts in general. Well, the use of data science in military and defense is definitely not new. Take the Monte Carlo simulations, for example. Monte Carlo simulations is a statistical method that has actually little to do with Monte Carlo casinos, but it was invented during the Second World War, in the so-called Manhattan Project, which was the American secret project to develop the first atomic bomb. Also, machine learning and AI have been used for decades already in the military and intelligence sector for surveillance, border and space management, operational planning, logistics, pattern recognitions, and much more. Bom dia, senhores, mais uma vez. Esse filme é só para despertar o interesse. Por que um militar está vindo aqui falar de segurança, falar de inteligência artificial, falar de data analytics? Porque isso hoje faz parte da nossa vida. Hoje não, há décadas já faz parte da nossa vida. Todos os senhores e senhoras aqui presentes têm alguma relação com segurança, trabalham no setor, têm interesse no setor, querem garantir a segurança de seus negócios, seus patrimônios. Então estão aqui para saber o que está sendo feito, as novas tecnologias e grandes discussões. Por isso que a minha ideia aqui, inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade proporcionada pela Avantia na pessoa do senhor Alexandre Chaves e todo o apoio dado pela Karen, para estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do conhecimento. Esse evento que desde 2017 já realizou mais de 80 palestras, em plena pandemia conseguiu congregar mais de 3.000 pessoas em suas apresentações, digamos, despertou bastante o meu interesse de que realmente esse fórum deve ser muito interessante. E quando eu recebi o convite, eu aceitei de braços abertos. Mas vamos lá. Quem é esse cidadão que está vindo falar aqui? Como eles falaram, aqui agradeço a apresentação, eu sou coronel da Força Aérea Brasileira, aviador, piloto e engenheiro. Após 35 anos de serviço, agora em março, decidi alçar voos em outros céus.
E, digamos assim, estou começando a reconhecer o mundo privado, a compartilhar os conhecimentos e aprender muito com os senhores e senhoras. E trazer um pouquinho também do que fizemos. Nos últimos anos, praticamente nos últimos 20 anos, trabalhei diretamente com projetos de defesa, projetos de alta tecnologia, projetos sigilosos, algumas siglas que os senhores conhecem. KC-390, avião da Embraer, FX-2 Gripen, Saab, Super Tucano Embraer, projeto de antiaérea russa, Pantsir, talvez não seja conhecido, e tantos outros que eu pude participar. Será que precisava ter segurança de informação? Será que essas informações eram necessárias serem mantidas em segredo? Não preciso responder isso. Diante disso, vou começar com um pequeno slide a respeito da Airbus, aquele mega grupo europeu. Quem acha que é francês, não. Ele é francês, alemão, inglês, espanhol, um pouquinho português, porque foi a reação da Europa para combater a Boeing. Comprou recentemente uma empresa de cybersecurity alemã, uma relativamente pequena empresa de cybersecurity alemã. Para quê? Para preservar, para reforçar o seu sistema de segurança. Isso ocorreu alguns dias depois dessa pequena empresa alemã ter assinado um mega contrato com as forças de defesa alemãs. Não estou aqui para falar de defesa, não estou aqui para falar de meio militar, de geopolítica, não estou aqui para falar nada disso. Estou aqui para comentar algumas experiências e alguns detalhes a respeito de uso do Data Analytics na segurança corporativa que interessa aos senhores. Iniciando, vamos falar de ambiente organizacional. Infelizmente ficou um pouco escuro, eu não sabia que ia estar tão escuro aqui. Peço desculpas. Todo ambiente organizacional é feito de processos administrativos e operacionais. Infraestrutura física, lógica, data center. Fala-se muito de data center, de switches, de comunicação por rádio, escutei ainda há pouco falando aqui, muito interessante. Data link, Starlink, etc. Mas também se fala de pessoas, ou esquece-se de falar de pessoas com suas necessidades e ambições, e que elas não são máquinas. Em breve teremos pessoas fake, como vimos no Japão há pouco tempo, faz uma semana, um robô com pele, com reação, com sorriso, e realmente, à primeira vista, parece uma pessoa, mas não são. As pessoas não são máquinas. Em cima disso, temos que nos preocupar. Por quê? Essas pessoas trabalham com dados, não só pessoais, imagem, voz, etc., com dados corporativos. Como eu falei, eu trabalhei com informações, digamos, sensíveis, para dizer mínimo, no mínimo. Na época eram secretas e ultra secretas. Hoje não existe mais essa classificação. A informação deixou de ser ultra secreta? A informação deixou de ser crítica para segurança nacional? Ou uma determinada informação deixa de ser fundamental para a sobrevivência de uma empresa dos senhores? Se você mudar a classificação, agora eu vou tirar o carimbo de secreto, vou colocar o carimbo de informação bonita. Mudou alguma coisa? Mudou a sensibilidade? Mudou a maneira que a gente deve encarar o tratamento daquela informação? Não. Mas hoje nós temos esse dilema. Os dados pessoais, privacidade e sigilo, Data Analytics, a sua famosa LGPD. Vindo para cá eu escutei sobre a ANPD, eu nem sabia em que estado estava, a Agência Nacional de Proteção de Dados. Para variar, as coisas não andam como deveriam no nosso país. E aí entra a Data Analytics, a ciência para analisar dados para tomar decisões. Minimamente, eu estou falando em high staff, no nível dos senhores. Para que serve a Data Analytics, análise de dados? Auxílio à tomada de decisão. Mas temos que tomar cuidado com aquilo. Sempre. Nova realidade brasileira? Não. Nova realidade mundial. Temos que tomar cuidado com os e-mails, temos que tomar cuidado com várias coisas na segurança corporativa. Já fui muito questionado, isso os senhores já passaram, porque a pessoa não tinha um e-mail nominal na empresa, tinha um e-mail corporativo. Aí eu falei, se você quer @FAB, de Força Aérea Brasileira 1000 Militar BR, o seu e-mail vai ser corporativo. E há uns anos atrás,
se não me engano foi STF ou STJ, disse que a informação corporativa é e-mail corporativo, a empresa tem direito de auditar. Será errado isso? Na minha opinião, não. Seguindo isso rapidamente, vamos falar de Big Data. Big Data, a grande sensação do momento. Big Data, Big Data. O que é o Big Data? É uma área de conhecimento que tem várias derivações, entre elas a análise de dados. Que a partir do momento que nós fazemos a implantação dos dados, deployment, o entendimento do negócio, a exploração, a preparação, a modelagem e avaliação, nós temos o processo de análise daqueles dados, para ver em que medida eles são úteis. Vou falar daqui a pouco um susto que eu tomei há uma semana atrás, quando eu fui numa grande empresa em São José dos Campos, eu moro em São José dos Campos, e eu vi um monitor, 4 monitores de 42 polegadas combinando, apresentando 40 câmeras de CFTV. Eu olhei para aquilo e pensei assim, isso é para enfeitar a parede, não serve para nada. Que me desculpem quem trabalha com isso. E seguindo um pouquinho mais, chegamos à análise dos dados. Aí eu vou derivar área de conhecimento, Big Data, Data Science, aplicação de um método científico. Os maluquinhos, com todo respeito, se tiver alguém do ITA aí, eu sou iteano. Então os maluquinhos do ITA e de outras faculdades que ficam burilando algoritmos, códigos e programas para captar aquilo. Chegando à análise de dados, que é o quê? A capacidade de limpar, analisar e utilizar aqueles dados modelados. Para quê? Para várias coisas. Entre eles, o que eu vou ressaltar aqui, entre os possíveis tipos de negócio, exemplos e oportunidades de negócio. De antemão, Alexandre, por favor, esse material pode ser divulgado para quem quiser, tá? Depois, isso, tá aqui, todo o material, inclusive se alguém quiser mais material, meu e-mail vai estar no final. Todo o material é público, todo o material foi obtido na internet. E eu acho que às vezes as pessoas não têm oportunidade de buscar. Então, se alguém busca, por que não compartilhar? Essa é a ideia. Chegamos aonde? A análise de dados aplicada à segurança. Todo mundo sabe isso. Agora vamos chegar no filé da apresentação. Até então era só para cutucar os senhores. Era só para motivar, era só para despertar o porquê é tão importante esse tal de Data Analytics, análise de dados. Será que é importante hoje utilizarmos algo mais do que simplesmente uma imagem de áudio, ou informações de áudio e vídeo? Históricos de visitação, ficha cadastrais, são dados. Textos de notícias. A partir dessa segunda coluna, emprega-se o Data Analytics para obter dados dessa terceira coluna. O que adianta você ter um Big Data, você ter milhares, milhões de dados a respeito de comportamento, a respeito de consumo, a respeito de várias coisas, se não sabemos utilizar aquilo. Recentemente eu estava dando um apoio para uma indústria farmacêutica lá de São José dos Campos, e eu fui atrás de fiz análise de mercado, um benchmarking, e acessei o material da Walgreens, as grandes indústrias farmacêuticas americanas, todo mundo já deve conhecer quem já foi lá, a Walgreens e a CVS. E a Walgreens, apesar de ter reduzido os custos de mais de $1 bilhão no último ano, está caindo cada vez mais. E uma das análises que fizeram não adianta ter tecnologia, não adianta utilizar várias ferramentas inteligentes se não souber utilizar corretamente, se não souber focar no objetivo core, na dor daquela empresa. E aí entra exatamente isso. Um dos meios, análise de dados. Esses aí são pequenos, digamos assim, frames, né, pequenas telas. Eu achei muito interessante essa do operário com detecção de máscara. Tem uma empresa, inclusive, uma startup de um iteano, que faz isso em plataformas de offshore, para verificar se a pessoa está com colete, se a pessoa está com capacete, e outras mais empresas. Não estou falando propaganda de ninguém, não. Estou falando que foi a primeira que eu conheci. Eu sei que a Avante já tem vários processos nessa situação voltado para a segurança. Lá era segurança de trabalho, aqui é segurança de instalação, segurança dessas coisas. E acho que até a da Avante já está mais completa do que a dele lá, que era muito focada em segurança de trabalho. Mas será que isso é importante? Se eu utilizar a visão computacional com algo mais do que simplesmente
uma tela cheia de informações. Aí chegamos ao que realmente importa, aplicações. Nessa mesma empresa, que por questão de ética eu não vou falar o nome, que tinha 4 monitores de 42 polegadas, com mais de 40 câmeras, cada câmera, a tela era de 20 centímetros. Na mesa do CEO, tinha uma só, uma tela de 42, com mais 30 câmeras. Eu fiquei olhando aquilo, eu fiquei uma tarde com ele, em momento algum ele olhou para aquele monitor. Para que ele estava lá? Gastando energia elétrica, iludindo, se enganando. E no centro de distribuição, onde tinham esses 4 monitores de 42, eu perguntei, mas para que isso? Para acompanhar a segurança. Eu falei, fantástico, mas vocês têm uma ferramenta de visão computacional, de análise de dados, de captação? Foi umas semanas depois de eu ter conhecido a Avante, então eu estava afiadíssimo. A Alexandre tinha me dado as ferramentas, eu estava mandando ver, o pessoal ficou até meio tonto comigo. Aí depois engasgar. Não, nós temos um vigilante olhando para lá. Eu respirei. Não vou falar nada. Não vou falar nada porque é melhor ficar quieto. Senão eu vou causar demissão aqui. Um vigilante, 2, 3, 10. Humanamente impossível alguém acompanhar 40 câmeras. Isso é Data Analytics. Isso é aplicar um computador com programa, com algoritmo, analisa N imagens e pega um comportamento inadequado. Como achei muito interessante quando falaram aqui no painel anterior, de sistema que está captando até gente pegando na prateleira e colocando em mochila. Achei fantástico isso. Situações de análise de risco, que foi colocado aqui também no anterior. Será que você não pode, com uma visão dessa, com análise de dados, analisar situações de potencial de risco, não só para segurança, processo produtivo, segurança do trabalho, máquinas perigosas? Isso tudo é Data Analytics. Isso tudo é modelagem dos dados após a sua análise, após a sua filtragem, após a sua limpeza. E aqui, esse frame aqui de baixo, que é um finger, uma ponte, uma rampa, um tubo, cada um chama de um jeito diferente, de um aeroporto. Eu, como piloto e como turista, sempre achei um absurdo quando olhava lá para baixo, ou quando estava lá embaixo por algum motivo, na pista, com algum avião, via alguém com uma pranchetinha anotando coisa. Aí depois mudou. Nos últimos anos passou a ser com tablet, né? Um tablet, na pranchetinha era deprimente, nem fala. Pranchetinha, aquele papel voando, era deprimente. A gente rindo, mas realmente era deprimente. Usar prancheta hoje é deprimente. Ou um tablet, não, evoluiu. Agora ele escreve no tablet. Ele escreve no tablet. Para quê? Controlar tempo de rampa, tempo de abastecimento, tempo de... Então aquela frase, atenção senhores passageiros, solicitamos que aguardem um momento, sem utilizar seus equipamentos eletrônicos, estamos em procedimento de abastecimento. Vamos aguardar 10 minutos, uma coisa assim, e esse 10 minutos vira 20, vira 30, vira 40. Eu sempre penso assim, que incompetência do povo lá de baixo. Será que alguém controla? Será que esse dado está sendo lançado? Com certeza não. Aí, ficou a surpresa que vocês desenvolveram, parabéns, um sistema de visão computacional e análise de dados que é capaz de fazer toda a detecção e o controle de um avião. Ah, que isso, mas era uma coisa tão complicada de fazer, né, Alexandre? Um avião é uma coisinha tão pequena, né? É um volume tão pequeno, você precisa ter uma câmera de altíssima resolução. Deve ter que ser, né? Porque demorou tanto alguém fazer isso, demorou tanto assim a... Poxa, qual era a dificuldade? Nenhuma. A dificuldade foi demanda. Demandaram para vocês, vocês fizeram, lógico. Fazer sem demanda não dá. Mas será que ninguém tinha pensado nisso antes? Eu não estou falando de controlar, sei lá, coisa pequena. Estou falando de controlar um avião. E tudo está sendo controlado. Aí eu estava na dúvida de falar ou não a empresa, mas eu vi a propaganda ali fora, então eu posso falar que vocês fizeram junto ao Azul, né? Fantástico o sistema, muito interessante. Ou seja, aplicações de análise de dados e modelagem. E na guerra? Não vou falar de guerra. Hoje todo mundo sabe que existem 2 conflitos bélicos no mundo, que infelizmente está morrendo muita gente. Gaza, Israel, Hamas, e Ucrânia, Rússia. Mas será que tem análise de dados lá?
Lógico. Será que isso começou agora? Ah, não, é porque a guerra começou há 2 anos atrás e resolveram fazer. Não, não, não. Aí, ó. 2021, matéria, matéria está tudo referenciado, se alguém quiser ver. Army Mill, Exército Americano. Do servidor para o campo de batalha. Como os cientistas são chaves para vencer os conflitos mundiais. Voltado para quê? Análise de dados. Data Analytics, Data Science. Por que eu coloquei isso aqui? Ah, esse milico aí está só falando sem defendendo a causa dele. Não, não estou não. Existe alguma área que se invista mais em pesquisa e desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação do que o mercado de defesa mundial? Se alguém souber, me avisa. Alguém pode falar, medicamento, remédio. Não, truco. Pontualmente ele pode investir bilhões anualmente. Bilhões. Recentemente eu li que só para manter uma frota de 10 porta-aviões nucleares que os Estados Unidos têm e os seus navios de apoio, são mais de 30 bilhões de dólares atualmente. Maior do que o orçamento de muitas forças armadas no mundo. Desenvolvimentos. Então, por isso que eu estou colocando. Quantos de coisa vem do meio militar, vem da área de defesa para a gente? Para a gente, que eu digo sociedade como um todo. Será que a gente pode aprender alguma coisa com eles? Não. A gente não pode aprender com o meio militar. A gente deve aprender com o meio militar. A gente deve aprender. Não estou defendendo o militarismo, não estou defendendo o seguinte. Se alguém já desenvolveu, por que não precisa reinventar a roda, gente? Ok, senhores? E, aqui era um rifle. Dentro disso, agora na guerra, foi apresentado um novo fuzil com inteligência artificial e processamento, que o soldado aperta o gatilho. E o projétil só vai ser acionado quando o sistema tiver um PQ alto. O que é PQ? Probability Kill, probabilidade de matar. Ele vai analisar a situação, alvo, para onde ele está apontando, vento, tudo, e vai atirar. Isso já existia em avião. No Super Tucano já tinha algo parecido, para lançar bomba. Mas a gente está falando de arma pessoal. Será que isso é análise de dados? O sistema está pegando várias informações de computação visual, informações visuais e analisando. Seguindo um pouquinho, vou concluir com as vantagens do uso de Data Analytics. A gente pode integrar inúmeras plataformas, sensores e informações. Melhorar os processos administrativos operacionais. Eu acho que tudo já falei aqui. Uma gestão centralizada, não com vários monitores e dezenas de câmeras. Por favor, né, Alexandre? Isso aí é até desrespeito com computadores, com data centers. E com uma redução de custos que todo mundo gosta. Como eu sou nerd, até meu filho fala isso, então eu tinha que recomendar no final alguma coisinha para quem quiser expandir o conhecimento. Eu fui atrás, comecei a ler um livro, uma coletânea da FGV, que fala sobre segurança pública na era da Big Data. Então tem bastante coisa. Fala sobre, uma primeira parte, fontes midiáticas e a segunda, entrevistas. E gostaria de fechar aqui com uma pequena frase que fala que um dos principais riscos, estava falando de análise de riscos anteriormente, ou eventos de riscos, é a qualidade dos dados utilizados. Não adianta ter 1 milhão de dados, pois se eles estiverem equivocados, ruins, a análise pode ser enviesada e levar a conclusões equivocadas. Ou seja, os senhores, C-level, CEOs, diretores, gerentes, podem tomar decisões erradas. Muito obrigado. Muito bom. Manuel de la Sagra, pessoal. Muito bom. Nós temos uma pergunta da plateia aqui para o nosso palestrante. Então, Manuel, por gentileza, a Mônica da TIM, qual a sua opinião sobre aplicar modelos preditivos em segurança? O modelo preditivo ele é muito relevante e importante, mas sempre tem que tomar cuidado, o filme que eu coloquei no início, com os dados que estão sendo utilizados. O modelo preditivo é um modelo matemático que utiliza dados para processar. O modelo preditivo, com todo respeito, não é cartomante, não é bola de cristal. Ele vai fazer baseado em alguma coisa. A análise de Monte Carlo, que foi colocada ali na frente, que foi desenvolvida na década de 40 para o desenvolvimento do projeto Manhattan, a bomba atômica, é um processo que simula, hoje, você botar no computador, análise de Monte Carlo,
Excel, qualquer programinha tem. Ele vai fazer milhares de simulações com determinados dados em várias situações, para prever qual é que vai ter maior probabilidade de sucesso. Então, o modelo preditivo, ele é importante e relevante, mas volta àquela frase que eu falei: cuidado com os dados que estão entrando. Quem já trabalhou com processo, sabe que o processo é input, output, tem um processo, tem uma ferramenta. Eu vou falar em português para ficar bem claro. Se entrar lixo, vai sair lixo. Cheat out. É isso mesmo. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Manuel de la Sagra. Espetáculo. Parabéns. Muito bom. Corrigi. Muito bom. Pode deixar.